A contaminação cruzada é quando um alimento contaminado com micro-organismos, sendo os mais comuns a carne e o peixe, acaba contaminando outro alimento que seja consumido cru, podendo causar doenças como a gastroenterite, por exemplo. Essa contaminação cruzada dos alimentos pode acontecer ao usar tábuas de corte de forma incorreta, facas sujas, ou até mesmo pelas mãos ou pano de prato, por exemplo. Alguns exemplos de como isso pode acontecer são: para evitar esse tipo de contaminação, é fundamental usar tábuas de corte e facas diferentes ao cozinhar. O ideal é ter uma tábua de corte de plástico somente para cortar a carne, o peixe e as aves. Essa tábua deve ser limpa logo após seu uso com água, detergente e para que fique sempre bem limpa, pode deixar de molho em água sanitária, ou com um pouquinho de cloro. Além disso, para cortar legumes, verduras e frutas deve ter outra tábua de corte e facas separadas somente para este tipo de uso. A lavagem destes utensílios também deve ser feita logo após seu uso, seguindo os mesmos princípios das carnes. Para evitar que a carne, peixe ou ave seja contaminados, deve-se guardá-los sempre bem fechados no freezer ou congelador, devidamente identificados. É acento agudo possível congelar com as embalagens vindas do mercado ou açougue, mas também é possível usar antigos potes de sorvete ou outros recipientes, que facilitam a organização e identificação de cada tipo de carne. No entanto, não se deve congelar carnes, aves ou peixe que apresentam um mau cheiro, cor ou aparência de estragados, porque a congelação e o cozimento não é o suficiente para eliminar os germes que podem causar intoxicação alimentar. Veja como manter a geladeira sempre limpa e organizada, para evitar a contaminação dos alimentos, fazendo-os durar mais tempo. A tabela a seguir indica quais são os micro-organismos, onde eles podem estar, e que doenças podem causar. Para descongelar a carne, aves e peixe devem deixar seu recipiente descongelando dentro da geladeira, na prateleira do meio, ou em cima da gaveta inferior. Enrolar um pano de prato em volta da embalagem, ou colocar um prato por baixo, pode ser útil para evitar que a água suje a geladeira, o que também pode acabar causando contaminação de outros alimentos. Isso pode acontecer, porque mesmo que a carne não esteja estragada, é possível que ela contenha micro-organismos nocivos à saúde, mas que são eliminados quando a carne é cozida ou assada. Mas como certos legumes, frutas e vegetais são consumidos crus, como é o caso do tomate e da alface, estes micro-organismos podem causar intoxicação alimentar, mesmo que aparentem estar limpos. Ao descongelar uma quantidade de bifes, por exemplo, maior do que a realmente irá utilizar, a carne que sobrou pode ser congelada novamente, desde que não tenha ficado em temperatura ambiente por mais de 30 minutos, mas tenha sido descongelada dentro da geladeira.
O iogurte pode ser deixado em cima da bancada da cozinha, até que esteja pronto para o consumo, mas este só deve ser congelado em sua embalagem original, e ainda fechada. Alguns cuidados importantes que deve ter, para evitar a contaminação de alimentos em casa são: além de ter esses cuidados, também é importante deitar fora as partes dos alimentos que estejam estragados, ou com mofo, para evitar que esse alimento contamine outros. Saiba reconhecer se o queijo está estragado ou ainda pode ser consumido. A melhor forma de guardar os alimentos na geladeira, para que durem mais tempo, sem correr o risco de serem contaminados por outros, é colocar tudo sempre limpo e organizado dentro da geladeira. Existem bacias, embalagens e caixas organizadoras que podem ser usadas dentro da geladeira, que podem ajudar a manter os alimentos por mais tempo, além de evitar sua contaminação. Mas além disso, cada embalagem deve estar sempre bem fechada, e nada deve ficar exposto. Ter sempre na cozinha, o plástico filme é uma boa forma de embalar os alimentos, e cobrir a cerâmica que não tem tampa, por exemplo. Ele adere bem, não entra em contato com o alimento e ajuda na sua conservação. As sobras dos alimentos enlatados devem ser guardadas num outro recipiente hermeticamente fechado e consumidas em até 3 dias.